Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Vamos aí falar um pouco de prevenção e controle de perdas para vocês. Essa nossa aula é uma aula introdutória, na qual a gente vai ver alguns conceitos históricos, conceitos, definições e, enfim, para a gente entender um pouco também da ancestralidade da prevenção, controle de risco, né? De como é que se iniciou tudo isso. Bom, quando a gente fala aqui de prevenção e controle de risco, o ser humano, ele meio que empiricamente já trabalha isso dentro do seu dia a dia, já trabalhou isso dentro do seu dia a dia. Uma vez quando a gente observa que dentro das atividades de caça, pesca, enfim, há um risco inerente, certo? Toda atividade, ela tem um risco inerente, há perigos que envolvem determinadas atividades. Quando for um pouco mais para frente, a gente vai falar um pouco de definição de risco e perigo para vocês. Existe uma diferença básica entre as duas coisas, existe uma correlação entre elas, mas eles são diferentes, né? Não são sinônimos. Enfim, existe sempre algo para se preocupar. Então, desde as épocas remotas, quando os homens trabalhavam com caça, com pesca, com agricultura, existia um risco envolvido na atividade e que o homem aprendeu a se defender desses riscos de forma empírica, né, baseando-se na sua experiência, né. Então, o homem primitivo, ele já se deparava com esses problemas, enfim, nas atividades de pesca, da guerra, da manipulação de ferramentas, uma vez que até mesmo na fabricação existe um certo risco, né? A partir do momento que os homens começaram a descobrir os minérios, os metais, a tratar minérios e metais, eles já estão se movendo em determinados riscos, como a gente vai abordar aí de forma sucinta, porque vocês têm disciplinas específicas, por exemplo, risco químico, né, que é um tipo de material, enfim, na construção a gente tem aí sílica, né? Então, assim, as atividades sempre envolvem um risco, e o homem foi aprendendo a se defender desse tipo de risco com o tempo, né, com a experiência, né, sem ter um intuito ainda, vamos dizer, de análise, né? Aqui um dos pontos aí que a gente pode dizer que foram, assim, de mudança, né, para a humanidade foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela contribuiu para um aumento, né, da produção, enfim, teve seus pontos positivos, óbvio, não tem como negar isso, né? No entanto, quando se trata das condições do meio ambiente de trabalho, as condições eram precárias. Homens, mulheres, crianças trabalhavam 16, 18, 17 horas em condições muito precárias, ou com muito frio, ou com muito calor, um horário reduzido para alimentação e suas necessidades fisiológicas, com máquinas que muitas vezes mutilavam homens, mulheres e crianças, enfim, condições que eram muito, muito precárias. E era fácil substituir, né? Existia uma demanda muito grande para trabalhar e, enfim, era muito fácil alguém se acidentar e trocar. Ou seja, é um tempo que, em termos de prevenção, não era primordial. É como se aquilo fizesse parte já da atividade. As pessoas ou vão morrer ou vão se acidentar. Às vezes a concepção seria mais ou menos essa. E a gente vai falar aqui um pouco da evolução histórica, de como é que esse conceito de prevenção surgiu, certo? A gente pode observar que houveram estudiosos que dedicaram suas vidas a tentar entender como é que eu posso prevenir acidentes do trabalho. E a gente pode citar aqui alguns deles, e doenças do trabalho. A gente fala acidente do trabalho, gente,
a gente tem uma concepção que o acidente do trabalho, do ponto de vista legal, ele é bem amplo, né? Incluindo as doenças do trabalho. A gente vai falar isso nos artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.203/91, que dão essas definições. Então, quando eu falar acidente do trabalho, eu entendo acidente do trabalho, doenças do trabalho, doenças ocupacionais. Estão dentro do mesmo rol nesse sentido, certo? Então, a gente tem aqui o pai Ramazzini, Ramazzini seria o pai da medicina do trabalho, Henrich, Fletcher, Bird, Hammer, seriam estudiosos também da prevenção e controle de risco. Aqui não está citado, tem outros autores também, mas a gente vai estar estudando um pouco de cada um deles aí, certo? Bird também, eu acho que não foi citado aqui, foi Bird, né? Não está aqui, né? Enfim, no processo tradicional, né, de segurança do trabalho era muito baseado do ponto de vista estatístico. Muitas vezes o cidadão se acidentava e virava estatística. Vou fazer um relatório aqui e acabou. E nenhuma ação era tomada em cima daquela, muitas vezes uma ação, vamos dizer assim, programada para prevenir outros acidentes. Eram só remediações, né? Então, muitas vezes o acidente era visto como um evento incontrolável, aleatório e de causas inevitáveis. Então, portanto, era como se fizesse parte da atividade. E é uma concepção que hoje a gente não aceita muito. Modernamente a gente entende que o acidente do trabalho ele pode ser evitável, suas causas são controláveis, contanto que passe por um processo de identificação e avaliação e controle dos riscos ambientais. Essa é a concepção que a gente tem. Então, estudiosos como Henrich e Blake, eles apontavam essa necessidade de políticas preventivas de acidentes do trabalho, certo? Aqui, por exemplo, em termos de condições de ambiente de trabalho, tem um relato muito antigo no papiro de Seller II, que é de 2360 a.C. É um papiro aí, quando eu falo antes de Cristo, é o ano zero, então é um papiro que tem mais de 4.000 anos, né? Quase 4.400 anos. Enfim, a gente observa que existiam pessoas que já verificavam quais eram as condições do ambiente de trabalho naquele tempo, né? Que eram realmente condições muito precárias. Vou fazer a leitura aqui do papiro para a gente ter uma noção. Ele fala no nosso texto aqui, a primeira referência escrita relacionada ao ambiente de trabalho, dos riscos inerentes a eles, datam de 2360 a.C., encontrados num papiro egípcio, o papiro Seller II, que diz: eu jamais vi ferreiros em embaixadas e fundidores em missões. O que vejo sempre é operar em seu trabalho. Eles se consomem em goelas de seus fornos. Ou seja, ele apontando aí, o cidadão estava exposto aí, na maneira dele, a um risco físico, que a gente vai entender que é o calor, né? O pedreiro exposto a todos os ventos, enquanto a doença o espreita. Ou seja, o pedreiro aqui, o nosso pedreiro hoje, até hoje, trabalha ao relento, né? A chuva, sol, enfim, ali com muita sílica, né? Então, o risco químico é existente. Aí ele fala aqui, o pedreiro exposto a todos os ventos enquanto a doença o espreita, constrói-se em agasalho. Seus dois braços se gastam no trabalho, seus alimentos vivem misturados com os detritos. A gente deve ter uma norma em R18 que fala até de como é que deve ser feita a alimentação, né? Uma obra, né? Então, ele fala aqui, ele se come a si mesmo, né? Ele se come a si mesmo, porque só tem como pães os seus dedos, ou seja, provavelmente está comendo a comida com a mão. Ele continua, o barbeiro cansa os seus braços para encher o ventre, né? Tem que trabalhar muito. O tecelão vive encolhido, joelho ao estômago, né? Provavelmente num ambiente totalmente não ergonômico. Ele não respira. A lavadeira sobre as bordas do rio são vizinhas do crocodilo, correndo risco aí com animais, né, perigosos.
E o tintureiro fede a fadiga. Suas mãos não param e suas vestes vivem desanimo, né? Isso, fede a morrinha de peixe, desculpa. O tintureiro fede a morrinha de peixe, seus olhos são abatidos de fadiga, né? De tanto cansaço. Enfim, as condições. Essas condições aqui de trabalho muitas vezes se repetem, infelizmente, aqui no Brasil e no mundo, né? Muitos locais onde os trabalhadores executam suas atividades em condições muito precárias, pode-se dizer até de semi-escravidão, né? Você vê em canaviais, enfim, em locais de mineração, rolarias, enfim. Você vai ter trabalhadores executando atividades em condições péssimas, né? Hipócrates, o pai da medicina, se a gente tem Ramazinho ser o pai da medicina do trabalho, Hipócrates é o pai da medicina, já fazia estudos sobre doenças relacionadas a trabalhadores que lidavam com minério, com fundição de metais, né? As doenças que tinham uma correlação com esse tipo de atividade. George Bauer publicou o livro de Derrida Metálica, onde foram estudados alguns problemas relacionados à extração de minério, no caso prata e ouro, né? Minerais argentíferos e auríferos. Então ele discute sobre o acidente e as doenças mais comuns nesses trabalhadores. Uma outra obra aqui de Teóforos Bambastos, ele é conhecido como Paracelso, falava também sobre observações, né? Foram feitas numerosas observações relacionando os métodos de trabalho e as substâncias envolvidas em algumas doenças, como o caso silicose, intoxicação por chumbo e por mercúrio, em trabalhadores que trabalhavam com minérios e fundição de metais. Aqui em 1700, Bernardino Ramazzini publicou o seu livro De Morbis Artificium Diatriba, onde ele descrevia uma série de doenças relacionadas com determinadas atividades. Ele linkava, tinha um nexo causal entre essas doenças, certo? E aqui a gente termina a aula de hoje, é uma aula introdutória, onde a gente mostra para vocês que esses estudos eles já são antigos, né? Vem lá do século XVIII, enfim, a gente vê aqui as publicações, aliás, século XVI, enfim, lá da Grécia Antiga já tinham pessoas já observando que as pessoas se acidentavam, que elas adoeciam, né, por conta da atividade, do tipo de substância química que estavam manipulando, enfim. Nessa nossa disciplina a gente vai ter a oportunidade de conhecer algumas ferramentas de avaliação e controle de riscos ambientais. Mas para isso a gente tem que passar por um contexto histórico, entender um pouco de risco ambiental, enfim, para a gente trabalhar essas ferramentas junto com vocês. Tá bom? Então a gente fica por aqui, então até a próxima aula.